como que foi sua primeira vez em Nazaré? Você tem esse dia marcado na sua mente? Você lembra claramente como é que foi, o que você sentiu? Eu lembro, na verdade, o primeiro dia em Nazaré, eu tenho duas situações que me marcaram muito, né? O primeiro momento que eu cheguei em Nazaré, eu fui acompanhado da Maia Gabeira para fazer o retorno dela em 2015, né? Ela, o Scooby, o Carlos Burdi, né? Um projeto da Red Bull na época. Então, era a segunda equipe que estavam se formando lá, assim, de time mesmo, né? Que, tipo, tinha uma estrutura toda. Então, quando eu cheguei em Nazaré, a primeira coisa que a gente fez foi ir para o Farol, pro Farol lá São Miguel Arcanjo, que fica bem no cliff, de frente para as ondas. No primeiro momento que eu entrei no Farol, eu vi assim, tinha umas fotos, tinha umas coisas assim, era uma coisa meio, um lugar meio antigo, assim, pedras bem antigas, e tinha uma janelinha, e quando eu olhei por essa janelinha, eu senti a energia do mar, era como se eu estivesse olhando e vendo uma caravela gigantesca cruzando por ali num mar storm. Quando eu olhei para aquela janela, a cena que veio na minha cabeça foi essa. Já me deu uma adrenalina. Eu falei, nossa, meu, esse lugar é místico, tem uma energia singular, né, meu? E depois teve uma situação onde todo mundo falava, o Cânion de Nazaré, porque a onda se transforma, se multiplica. E eu não, era minha primeira debut, eu não entendia isso, né? Até o dia, nesse período que eu tive lá, um dia em que eu fui surfar um dia pequeno. E eu nunca vou esquecer isso, porque foi esse dia que eu aprendi a dimensão que se transforma Nazaré, né? O poder, a força do canhão de Nazaré. Eu lembro que eu olhei o gráfico, né? Era 1.3, 1 metro, ponto 3, com 15 segundos. Na minha leitura, né, de mar, assim, de beat break, um beat break com essa condição, né? Não lembro qual que era a direção do céu exato, mas acho que era norte-oeste, um pouco norte-oeste, que é o ângulo correto para dar esse efeito no canhão. Então, eu calculo no beat break, eu falei, pô, tá 1.3 com 15 segundos, dependendo do lugar, você pode ser uma vez ou até duas vezes o tamanho. Já é bastante, né? Você, pô, tá 1.3, teria 2.3 de tamanho. Quando eu cheguei na praia, eu vi as ondas e tinha tipo 2.3, estava meio que batendo com o que eu achava. Eu entrei com uma prancha normal, sem colete, e nesse dia eu tomei onda de 7 a 8 metros na cabeça. Então você imagina, nesse dia foi a minha aula, né? Onde É eu tipo, aquilo da realmente multiplicação que você falou. da multiplicação do canhão. E eu lembro, tem vídeos, até postei isso há muito tempo atrás no meu Instagram, que um cara filmou de cima, né? O cara, um português, olhando e falava: Não, não posso crer. Não, isso não está acontecendo, meu, porque ele via uns pontinhos pequenininhos e a série gigantesca vindo, quebrando na minha cabeça. Tava eu e um menino que é muito conhecido hoje, né? Se tornou uma referência em Nazaré também, que é o Kalani Latanzi, né? O Kalani, pô, a gente se conheceu naquele dia e a gente se conheceu naquela série, meu. Então a gente estava surfando no mar de 2 metros, 2,5 metros e tomamos ondas de 3 vezes o tamanho, né? Ou seja, 2,5, porra, para 7,5 metros, né, cara? Então são 3 vezes o tamanho, cara. E Nazaré é isso, cara. Lá quando são coisas assim que você vai sentir lá, cara. Quando você vê o mar crescendo, é uma coisa fascinante. E tem E que tomar cuidado, porque você nunca sabe o tamanho que vai vir. que ano que foi isso, Alemão? 2015.